Fala pessoal, beleza? Bem-vindo ao meu canal, O Aprendiz Milionário. Hoje estamos aqui com Danilo Oliveira. Fala, meu parceiro, tudo bem, Felipão? Tudo bem com você? Ótimo, excelente. Graças a Deus, excelente, muito bom. Economista, sócio da InvestSmart, e hoje o bate-papo vai ser sobre fundos imobiliários, isso mesmo, Danilo? Exatamente, eu tava comentando, esse é o take 2, hein? Eu tava comentando que os fundos imobiliários se popularizaram muito ao longo aí dos últimos anos e vão continuar se popularizando, né? O mercado financeiro como um todo. Claro, isso também é mérito da XP, né? Claro. A XP fez o mercado de pessoa física crescer bastante. Exatamente. E o fundo imobiliário caiu nas graças do investidor porque ele é um ativo bastante simples, fácil de entender. Basicamente, você com 100, 200, 300 mil reais, você consegue ser dono de shopping center, galpão logístico, imóveis em momento de desenvolvimento, né? Onde o gestor compra, organiza e revende, entrega o lucro para o investidor. Então, assim, é um produto simples, né? A gente tem as escalas de risco, que é tesouro direto, renda fixa bancária primeira linha, logo em seguida a gente tem os imóveis tradicionais. Os fundos imobiliários, eles nada mais fazem do que trazer esses imóveis tradicionais para o mercado financeiro, popularizar isso. Então, com 100, 200, 300 reais, você já consegue comprar uma cota de um fundo imobiliário. E até quebrando um mito, tem gente que acha que está investindo no fundo imobiliário e não existe nenhum imóvel por trás. Existe, então, um imóvel por trás? Sempre existe um imóvel por trás. Seja ele no formato de crédito, que aí seriam os fundos de CRI, né, que são os fundos de dívida. Então, o que o gestor faz? Ele pega um financiamento bancário que já está rolando no Santander, que já está rolando na Caixa Econômica, no Bradesco, Itaú, etc. E esses imóveis que servem como garantia para esse CRI, para essa dívida, ele basicamente nutre esse ativo. E ele entrega os resultados do investimento, cobrando ali uma taxa de administração, taxa de performance, para o investidor. Então, assim, não existe nada criado no mercado financeiro que não tenha exatamente. Eu brinco que não é um joguinho, né? Não é o jogo, agora é o jogo do tigrinho que tá na moda. Não é o jogo do tigrinho, não é sorte. Quando a gente escolhe um fundo imobiliário, a gente está comprando um outro ativo. Então é importante saber qual que é o ativo que está nutrindo o pagamento de dividendos mensal aí para o investidor. Não tem imposto de renda, é bem legal. E o legal do fundo imobiliário é que você pode investir em vários nichos. Se eu quiser shopping, tem de shopping. Se eu quiser de comercial, tem comercial. Exato. Né? E o legal também é que muito investidor, às vezes fala, eu não vou investir, mas vou comprar um imóvel. Exato. No final, de forma estratégica, for pensar, o cara tem 200, 1 milhão de reais, 10 milhões, vale muito mais a pena diversificar. Com toda certeza. Um ponto que eu gosto bastante de comentar, né, quando a gente identifica que tem um cliente comprador de imóveis, que gosta de comprar imóveis, eu sempre pergunto para ele quanto valem os imóveis deles, né? E aí eles falam, pô, Danilo, eu acho que vale 5 milhões, eu acho que vale 2, eu acho que vale 3, enfim. E aí quando ele vai vender esse imóvel para investir, ele descobre que o imóvel não vale 5 milhões de reais. Né? Porque o imóvel físico, ele não é marcado a mercado. Sim. Como acontece no mercado financeiro? Quando você compra uma ação ou um fundo imobiliário, o que precifica aquele ativo, né? Aí vai ter a diferença do ser tipado e do listado, que inclusive a gente vai mencionar nesse vídeo, mas o que precifica esse ativo é a quantidade de pessoas que querem comprar ou a quantidade de pessoas que querem vender. No mercado físico, no mercado diário, real ali, você não sabe, porque você não compra um imóvel agora e liga pro seu corretor e fala, pô, quanto que tá valendo meu apartamento agora? Né? E geralmente o corretor fala que tá valendo mais, né? Você compra por 300 e fala, não, já tá valendo 330. Aí você fala, alguém para pagar então 330? Não acha nunca. Não acha. Então assim, eu passei por isso com uma chácara. Eu comprei uma chácara no interior do Paraná por 50 mil reais. Passou-se, assim, 6 meses, 1 ano, pô, Danilo, já tá valendo 100. Falei, pode achar quem paga 100 que eu quero vender. Tá até hoje lá para vender por 100. Então, isso tem 2 anos. Diferente do fundo imobiliário, que você sabe exatamente quanto ele custa e quanto você vai receber no momento da venda daquele ativo. Então você tem muito mais liquidez. Muito mais fácil. Você sabe o valor que você realmente tem. Exato. Não fica naquele achismo, né? Eu acho que vale tanto. Exato. Vale aquilo. Exatamente. Então assim, e você escolhe o nível de risco que você quer correr. No imobiliário você vai ter desde o investimento muito, muito, muito conservador, que é aquele que é o fundo de tijolo, o cara comprou realmente o imóvel em determinada região e vai valorizar. Até o mais arrojado. Até o mais arrojado, que a gente vai falar dos fundos de dívida, dívida a perder de vista ou dívida mais difícil de receber, que são os fundos de CRI. Então assim, sempre que o cliente entra em um ativo, a gente consegue determinar qual que é o tamanho do risco daquele ativo.
é diferente tudo do de acordo com o ações. perfil do cliente. Exato, Né? exato. E é legal que já sentei com várias pessoas para conversar, pessoas que investem em imóveis, e na hora que eles colocam na ponta do papel, há casos e casos, claro, mas muitos perdem até para poupança e rendimento. Sim, exatamente. O que acontece? O recebimento médio do aluguel de um imóvel é 0,35, tá? É muito difícil você comprar um imóvel e receber 1% líquido do valor que você aportou. Então, se você comprar uma casa de R$1 milhão, provavelmente o seu aluguel vai estar entre 3 e 5 mil reais por mês, sem considerar os ônus desse imóvel. Porque você vai pagar IPTU, desgaste do próprio imóvel. Se você pegar alguém que alugou ali que danifica muito o seu imóvel, você não vai ganhar dinheiro, porque quando ele sair você vai ter que corrigir esses defeitos. Meus pais passaram por isso na casa deles, eles locaram o imóvel. Quando o inquilino saiu, eles gastaram quase que o valor total que eles ganharam de aluguel um ano, porque o inquilino destruiu a casa. Então, assim, dentro do fundo imobiliário você não tem essa preocupação. Se você alocou R$1 milhão e o fundo tem quase como um reloginho pagando 1% ao mês, você vai ganhar R$10 mil por mês. Então você pode utilizar esse dinheiro para fazer compras. Muita gente fala, pô, mas o dinheiro do aluguel eu uso porque eu quero. Aqui não é diferente. Se você quiser receber os dividendos do fundo imobiliário e quiser gastar, você pode, não tem problema nenhum. Você escolhe. Dividendos cai para você na sua conta, é isso? Exatamente. Sem nenhum imposto de renda até o momento. Deus queira que continue assim. Quando vai, né? Mas por enquanto ainda. O fundo imobiliário ele vai te pagar dividendos todos os meses com 0 de imposto de renda. Legal. E dos fundos imobiliários também tem diferença entre eles, né? Tem o listado e tem o CETIPado. Qual a diferença? O pessoal normalmente confunde. Exatamente. Na verdade, o CETIPado é uma moda nova que foi inventada aí pela XP, em 2023. Qual que era a proposta inicial do fundo CETIPado? Ele ser registrado na clearing, né? A clearing é basicamente os locais onde a gente guarda os nossos títulos. Então, quando você compra uma ação da Petrobras, via Bradesco, via Itaú, o seu dinheiro não está no Bradesco, o seu dinheiro não está na Itaú, tá? É muito comum as pessoas se confundirem e acreditarem que a segurança dos investimentos dela está diretamente ligada à instituição financeira. É só uma intermediadora. Exatamente, nem sempre tem relação. Então, por exemplo, se você comprar um CDB hoje no Itaú, o dinheiro não fica no Itaú, ele vai ser registrado na CETIP, que é a clearing da parte de renda fixa. Eles basicamente falam quanto você investiu, qual que é o valor unitário e coloca o seu CPF abaixo. Então amanhã, se o Itaú quebrar, o seu dinheiro está guardado na CETIP e não no Itaú. Basta você transferir para uma outra instituição. Exatamente. O fundo CETIPado ele veio com essa ideia. O que acontece? Os fundos negociados na B3, eles têm maior oscilação. Então quando o cliente meu vai comprar um fundo imobiliário, eu falo, é importante que você avalie como esse fundo se comportou nos últimos 5 anos. Porque, por exemplo, no período da crise, agora da pandemia, 2020, isso, se eu não estou equivocado, mais ou menos. Março de 2020 ali, os fundos imobiliários de shopping, assim que foi anunciada a pandemia, XPML11, por exemplo, tinha sua cota custando quase R$150. Quando foi anunciada a pandemia, essa cota foi para R$70. Uma queda expressiva. Se o shopping fechar, todo mundo já antecipou. Exatamente, porque vale lembrar, o que nutre o fundo imobiliário de shopping? O aluguel dessas lojas, e o aluguel dessas lojas paga dividendo para o investidor. Se teve pandemia... Então, assim, independente do valor do imóvel, porque o imóvel continua lá, né? Independente do imóvel e da valorização desse imóvel, existem movimentos que vão influenciar o valor dessa cota. E na B3 essa volatilidade é maior. Já na CETIP, qual que era o desejo da XP quando criou essa estrutura, essa capa para o fundo imobiliário? Era que o fundo imobiliário não tivesse essa volatilidade tão acentuada. Então quando você comprava, parecido com o que acontece nos imóveis físicos, tá? Então quando você entrava num fundo imobiliário de shopping, e esse shopping tem como valor patrimonial R$100 milhões, independente do ciclo que virá adiante, do ciclo econômico que virá adiante, como por exemplo uma pandemia, o imóvel continua valendo R$100 milhões. A diferença estará basicamente nos dividendos que você vai receber. E essa é a principal diferença do fundo CETIPado para o fundo listado. O fundo CETIPado ele considera principalmente o valor patrimonial do fundo. E o fundo listado ele vai ter mais volatilidade porque a aquisição, a compra e a venda ela ocorre com maior recorrência. Então, no momento de estresse, a volatilidade dentro do fundo listado na B3 será maior. Mais concentrado. Exatamente. Então, o fundo CETIPado ele considera principalmente
o valor do patrimônio, ele paga bons dividendos. Sim. Tem muitos fundos como a ZQI11, o pessoal da Quest é sensacional na gestão do patrimônio, que é um fundo que está entregando assim, 200% do CDI líquido, surreal. Só que o que acontece? O fundo CETIPAD ele vai te pagar os dividendos mensais e a volatilidade na cota dele, se você comprou a R$100, provavelmente se você tem esse fundo há 6 meses, há um ano, você vai ver essa cota a 99 ou a 101. A volatilidade da cota ali, a banda de negociação é muito menor. Sim. Nos fundos listados. Se fosse resumir aqui, então, na B3, os fundos listados, além do valor do ativo, existe a questão do pessoal, do que os investidores estão achando daquele ativo. Exatamente. Né? Então, muitas vezes, o ativo sobe ou desce sem necessariamente acontecer algo com o empreendimento. Perfeito, é exatamente isso. Eu falo que os ativos negociados na B3 tem muito a ver com emoção, né? Sim. Então, às vezes você tem uma empresa sensacional no seu portfólio, e aí foi anunciada a pandemia, a grande maioria das pessoas ainda que investem na Bolsa não entende que uma boa empresa é uma boa empresa independente do cenário econômico. Sim. Eu sempre falo isso. Compre uma empresa e se o mercado cair 50% não vai ter problema nenhum para você. Então, Itaú, durante o período da crise do subprime, as ações do Itaú, que é o maior banco privado do Brasil, caíram 50%. Para mim, eu já era economista, já trabalhava no mercado financeiro, não tinha problema nenhum. Eu falava, caramba, isso é loucura, é irracional. Mas o mercado não interpreta dessa forma. As forças do mercado, a oferta e a demanda mandam em tudo. Então, o mercado não entendia dessa forma, então surgiu uma excelente oportunidade de compra. Então, nos fundos imobiliários não é diferente. Quando a gente compra um fundo imobiliário listado na B3, existe é emoção importante que a gente tenha essa percepção e compre bons ativos, compre bons investimentos. Para você ter paz, para você, na hora que cair 5%, 10%, você não ficar desesperado, ou na hora que subir 5%, 10%, você também estar bem. Isso é importante, tá? Tem que entender o ativo, Exato. O fundamento por trás ali para saber o quanto que realmente ele vale. Perfeito. Aí você fica tranquilo. Perfeito. Não à toa a nossa carteira da Invest Smart, a gente tem sugerido, outro ponto muito importante sobre fundos imobiliários que eu sempre gosto de citar, tá? Existe uma correlação direta entre a Selic e o IFIX. São parecidos. Exato. O que acontece? Não são parecidos, eles são contrapontos. Contrapontos? Vou te explicar. O que acontece? Quando a Selic está subindo, o investidor mais conservador, que é o investidor que compra fundos imobiliários, ele tende a migrar para o CDB, para a LCI, para a LCA. E quando a Selic está caindo, é o inverso. Ele começa a comprar fundos imobiliários. Então hoje a gente vive esse momento. Desde janeiro do ano passado, eu tenho sugerido aos meus clientes aumentar aportes em fundos imobiliários após uma clara e nítida ali, queda da Selic. A Selic estava a 13,75, hoje a gente está a 10,25, caminhando para continuar caindo para algo próximo de 9 ou 8,5. E esses ativos naturalmente, esses investidores naturalmente vão começar a migrar para os fundos imobiliários. Então eu entendo que os fundos listados na B3 tendem a se valorizar mais. Um IRDM11, por exemplo, que é um ativo que já custou 120, 130 reais, hoje está sendo negociado a 70, 80 reais. É muito baixo o valor. Exato. Então assim, nós temos boas oportunidades nos fundos imobiliários. Sejam CETIPados para o investidor mais conservador, que quer ter menos volatilidade, né? Eu acho que faz sentido separar também. Então, um cara que compra um fundo imobiliário na B3, ele tem um pouco mais de coragem, vamos dizer assim, ele é um pouco mais arrojado. Exato. E o cara que compra na CETIP, ele está mais focado ali nos dividendos. Então, a gente tem para todos os gostos e com toda certeza vai ganhar dinheiro em qualquer frente que você entrar. Eu acredito bastante nisso. Eu sempre falo que eu não tenho bola de cristal, mas baseado em fundamentos, exato. Os fundamentos econômicos dos últimos 20 anos nos indicam que esses ativos tendem a se valorizar com a queda da Selic. Vai ter esse movimento. Exato. Então, a ideia fique à vontade para procurar o gráfico ou procurar a gente para explicar melhor também. Sim. Né? Então a ideia no final é antecipar o movimento. Tem gente que às vezes fica esperando a Selic abaixar, na hora que vai bem embaixo, ela muda. Só que ela vai pegar o bonde, mas assim, no meio do caminho. Uma frase que eu sempre utilizo é assim: quem chega mais cedo bebe água mais limpa, né? Sim. Então não adianta comprar quando todo... Eu sempre desconfio de algo muito popular. Então toda vez que eu vejo um ativo se popularizando demais, como aconteceu com Magalu a 100 reais, você fala, cara, será que esses caras são realmente do tamanho da Amazon? Será que eles são realmente a Amazon brasileira? Exatamente.
E o inverso também, quando alguém está odiando todos os ativos, eu começo a me preocupar e falar, cara, por que as pessoas estão odiando tanto esse ativo? Será que essa empresa realmente é ruim ou é só a emoção? Exatamente. Então, e é aí que você ganha dinheiro, quando você consegue fazer o inverso. Outro ponto importante que eu sempre menciono, faça tudo ao contrário do que a grande mídia te indica. Sim. Então, se você vê a grande mídia falando assim, Magalu é a bola da vez, esteja preocupado. Né? Petrobras é a bola da vez, esteja preocupado. Exato. Porque assim, apareceu na grande mídia, provavelmente popularizou demais, e aí você já corre todo mundo já está sabendo. Exato. E aí você não vai... Caminho que tem trilha não tem ouro. É isso. Caminho que já foi trilhado não tem ouro. Certo. Outra dúvida também interessante é os dividendos. Os certificados, então, eles pagam a mesma coisa que Mesma coisa. Se você vai receber os dividendos de um fundo certificado, ele geralmente tem um target ali quando o gestor anuncia o fundo, ou antes mesmo, ele fala, eu vou te pagar 15% de dividendos esse ano. Porque ele já tem contratos de recebimento desses dividendos. Vale lembrar que o fundo imobiliário nada mais é que um intermediador. E a estimativa dele, o target, ele fala para você, é 14, é 15, é 16, o mesmo acontece nos fundos listados na B3, com a diferença de que os fundos negociados na B3 têm maior volatilidade. Um ponto importante a ser mencionado, os fundos negociados na B3, geralmente eles começam ali com cota de 10 ou de 100 reais. Os dividendos que o gestor prometeu, ou seja, se eu vou te pagar 15% ao ano, é com base na cota de 100 reais. Se essa cota vai para 70 ou para 80 reais, eu, além de comprar um ativo com um baita desconto, sim, eu vou ter um ganho expressivo na parte de dividendos também. Porque o cara com 100 reais vai ganhar, com 1.000 reais investido vai ganhar 100, eu com 70 reais investidos também vou ganhar 100. Então o cara vai ganhar 1% e eu vou ganhar 1,35. É isso. Ainda então assim, mais. Exatamente. Então quando você compra um fundo imobiliário com desconto, faz muito sentido. Você está olhando o mercado estressou, lembre-se, a cota, o dividendo é pago com base na cota inicial. Sim. Se a cota foi para 90 ou foi para 50, ele vai ganhar 1% e você vai ganhar 1,5% de dividendos. Então é importante ter essa percepção na hora de alocar essa também. Análise. Nem sempre quando o ativo cai é um momento ruim, pelo contrário, muitas vezes quando o ativo cai, você tem uma oportunidade maior. E quando o ativo sobe demais, na B3 isso já aconteceu, eu não vou lembrar o nome do fundo agora, mas eu vou pedir pro Felipe pesquisar e colocar no corte aí, eu colocar mais adiante. Teve um ativo específico que começou a pagar uma porrada de dividendos, e aí o mercado, sem conhecimento, todo mundo começou a comprar. O valor da cota esticou demais, o gestor emitiu uma nota falando para os investidores não comprarem mais a cota. O gestor do fundo, não comprem mais a cota porque vocês não vão ganhar dividendos. Vocês vão ganhar 0,30, vocês vão ganhar menos que o CDI. Que não vai conseguir pagar o equivalente ao valor. Exato. Se você comprou, se a cota é com base em 100, eu estou te pagando 1%, você compra uma cota a 200, você não vai ganhar, você vai ganhar 0,5% de dividendos, né? Você não vai ganhar 1% da cota de 200, você vai ganhar 0,5%. Vai diminuir. Então, fazer essa conta e entender o melhor momento. Então, assim, o investidor precisa do suporte de um profissional ao investir, tá? Eu sou assessor desde 2012, eu trabalho no mercado financeiro desde 2007. Felipão, eu te garanto, irmão, todo dia eu tô aprendendo alguma coisa nova. Todo dia que eu sento na mesa com um cara mais inteligente, eu falo, caramba, isso aqui eu não investimento novo, até que o mercado muda muito. Exato. Então... O mercado é muito dinâmico. Ponto importantíssimo. A economia ela é uma ciência humana. Ela não é igual a matemática que 1 mais 1 vai ser 2 eternamente. Na matemática, os números influenciam as pessoas. Na economia, o processo é inverso. Sim. São as pessoas influenciando os números. Então, assim, por que um assessor de investimentos nunca pode prometer uma rentabilidade para o investidor? Porque eu não sei como essa empresa vai se comportar o que vai acontecer com ao ela longo dos próximos 5, 10, 15 anos. Que a gente não tem controle sobre todas as variáveis econômicas. Sim, muito complexo. Imagina, estoura uma guerra na Rússia, a gente não tem controle sobre isso. Tem como prever. Estoura uma guerra em Israel, a gente não tem controle sobre isso. Veja bem, o Putin falando o que ele quer ou não fazer. Né? É o Lula falando o que ele quer ou não fazer. E isso não está sob o controle nosso. Sim. O que eu garanto o mercado ele se autoajusta e não há quem ganhe. Tá? Não existe poder político, não existe caneta que controle o mercado. Então, se em algum momento eles fazem alguma atrocidade política, o mercado em algum momento ele vai encontrar alguma solução para resolver esse problema. Exatamente. Então, assim, nada é mais forte que o mercado.
Outro ponto importante, além da questão dos fundos imobiliários, diversifique. Hoje em dia... Não só fundos imobiliários. Exato, a gente consegue fazer um pouquinho de tudo. Ações é para o cliente que está mais acostumado, de repente começar menor. Mas, por exemplo, tem excelentes fundos de investimento também, onde você terceiriza a gestão desse patrimônio e o gestor ali, separado por analistas, divididos por setor, que entregam rentabilidade. Então, tenha em mente qual o seu perfil, né? Conversa com o seu assessor, o Felipão está aqui para te ajudar, conversa com o seu assessor, entende qual que é o seu perfil e onde você pode atacar mais e com mais tranquilidade. Sim. Então é imprescindível você ter esse suporte, não entender isso. No final, então, o assessor ele não promete rentabilidade, mas o que ele faz é fazer o melhor serviço de acordo com o momento. Perfeito. De acordo com o momento, com o ciclo econômico e de acordo com o perfil desse cliente, né? Sim. Cada cliente tem seu perfil e também seu capital para investir. Tem alguns que têm um patrimônio menor, outros têm um patrimônio muito maior. É muito comum o cliente ver o amiguinho dele lá, o parente, o tio, o primo, falando: pô, mas meu primo ganhou 15% e eu ganhei 7%. Aí você vai conversar com o primo fala: não, mas eu gosto de investir em fundo imobiliário, eu gosto de investir em fundo de ações, se cai pra mim não tem problema, eu compro mais. E aí você vai conversar com ele e fala: não, meu Deus, se eu perder 10% eu morro do coração. Sim. E aí você tem que falar: pô, vocês têm perfis diferentes. Investimento é igual digital, cada um tem a sua. Exato, né? Exatamente. Então assim, entender o seu perfil, onde você quer chegar. O nosso trabalho é basicamente solucionar os principais problemas do cliente. Então, se ele tem alguma dor em relação a algum investimento, algum problema que ele tem na instituição financeira que o atende, nosso trabalho é aniquilar essa dor, remediar essa dor. Sim. E antecipar na realização dos sonhos. Então hoje a Via Smart, a gente está com mais de 20 bilhões sob custódia, a gente tem mais de 120 mil clientes. Então assim, hoje a gente é o maior player credenciado a XP Investimentos, mas a gente faz absolutamente tudo que envolve dinheiro. Então o cliente vem conversar com a gente sobre qualquer dor que ele tem. Consórcio, seguro, plano de saúde, o que ele quiser. Câmbio. A gente vai avaliar as melhores alternativas de acordo com o perfil dele, de acordo com as possibilidades dele. E certamente a gente vai transformar um pouquinho a vida desse cliente. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Legal. Danilo, para finalizar, tem um gráfico aqui, você conseguiria explicar pra gente o que é esse gráfico? É bem legal. Tá aqui até o WhatsApp, foi o pessoal, Rafael Belas, um abraço, meu irmão, tamo junto. Que mandou aqui pra gente. Ele cuida da parte de certificados, fundos imobiliários certificados. Mas ele basicamente mostra o que eu mencionei anteriormente. A linha em azul é o fundo certificado e a linha laranja é o fundo negociado na B3. Então, se você pega, lembra que eu comentei do estresse ali do mercado durante o período da pandemia? Olha isso aqui. Derreteu. Da mesma forma que quando a gente teve um ciclo de bonança, lembra da relação Selic e FIX que eu comentei? Sim. Selic vai caindo e FIX sobe? Aqui a gente está na Selic caminhando para 2%, que foi até aqui. Olha para onde foi o fundo quando a Selic estava 2%. Então você tem uma alta muito expressiva quando a Selic cai, porém no estresse de mercado, ele nem leva em conta que você tem um imóvel físico, ele nem leva em conta isso. Ele leva em conta o momento. Então você tem uma queda muito mais acentuada. Então esse gráfico, ele mostra de forma bastante simplista e real, objetiva, que assim, na linha azul a gente tem um fundo certificado com uma volatilidade muito mais conservadora, mais equilibrado, e na linha laranja a gente tem um movimento claro da queda da Selic explodindo para cima e o estresse da pandemia explodindo para baixo. Então, ao comprar fundos imobiliários, entenda bem isso também. Ô Danilo, eu quero ter menos volatilidade. Felipão, eu quero menos volatilidade, meu foco são os dividendos. A gente está num momento muito atrativo para essa classe de investimentos. E se você quer menos volatilidade, certamente os fundos certificados são a melhor alternativa. Se encaixa melhor no perfil. Exatamente. E pessoal, o bate-papo de hoje foi isso. Fica aí. Se tem uma dúvida, sugestão, deixa aí no comentário. Pô, fica à vontade. Vou postar no meu canal também. Isso, na descrição do perfil vai ter todos os links ligados aí ao nosso bate-papo. E é isso aí. Até mais. Tamo junto. Fiquem com Deus, gente. Bons investimentos.